Há mais um exemplo das forjas diárias do costume. Ah, Ontem, como eu disse, eu vou todos os dias ao Almada fora, né? Para beber um café, estou lá à tarde. E, e fui. E vi para a primeira vez um seguro, como eles fizeram aqui há tempos com o dentista, e depois eu vou pôr o dentista em terminal, depois eu contarei as forjas, o crime daquele tipo, o terrorismo e o prejuízo que ele me deu, e ainda estou com coisas para arranjar e tudo, porque tenho que pôr o tipo em tribunal. Mas então, eu depois abdiquei do meu seguro agora há pouco tempo, em dezembro. E vou pôr tipo em tribunal, já pedi um advogado, e agora quando tiver o advogado eu continuo sem ter resposta da Segurança Social, porque eu tenho que ver isso acerca de qual dos processos é, porque eu já falei com o advogado, mas temos que esperar por isso. E então, ontem, como abdiquei do seguro, eu ontem ia passar no fórum, numa determinada parte, e veio uma pessoa, uma empregada, portanto, a pessoa dos seguros, veio, olha, eu queria falar consigo, não se importa que eu fale consigo. Eu na altura disse, olha, agora não, quando eu vier. Passado umas horas mais tarde, passei por ali outra vez, era outra pessoa que estava ali, e disse, olha, deixa-me falar-lhe acerca aqui de um seguro, é gratuito. E eu assim, é gratuito? E ela, sim, é de saúde, é um seguro de saúde gratuito. Ahm, e eu assim, como assim gratuito? É por 6 meses, depois se quiser fideliza, se não quiser não fideliza. E depois teve-me a explicar as coisas. Teve-me a explicar, só queria o número de telefone, o e-mail e o nome. Eu assim, olha, isto são eles. Eu abdiquei do seguro, e eles querem, eu vou também apelar isso para tribunal, e eles querem é que eu arranje ainda a boca, porque eu tenho a boca como prova de certas coisas que o tipo me fez, e eles não querem, e tenho ainda, eu tenho parafuso para implantes, e isto não pode estar este tempo todo na boca e tudo, não é? E o tipo recusou-se a arranjar, mas depois eu contarei o que aconteceu. E então eles estavam a querer é que eu fizesse alguma coisa, porque senão o prejuízo é maior e o tipo sai ainda mais tramado. As provas que eu tenho, não é? Depois eu contarei essa história, tudo o que aconteceu lá, porque é uma novela, mas é do melhor. Ahm, é do melhor. Até em frente das janelas abriram uma loja com uma sara negra e branca. Aquela história da ponte e deles a tentarem mimificar. Depois eu explicarei, mas até isso eles meteram. Eu estava lá na cadeira do dentista, passado pouco tempo de começar aí, porque isto era para ser 3 meses e quase um ano que já passou. Portanto, o tratamento todo e fazer tudo o que eu tinha para fazer. Era estar o tema de Inês, eu chegar lá, a médica era uma Inês. Era estar eu falar daquele do caso do tribunal, do autocarro da Sónia, chegava lá, era outra médica, era Sónia. Não, é uma novela. Depois eu contarei e explicarei, porque é uma novela. Mas pronto, mas agora, então ontem, depois passei outra vez e eu, por curiosidade, olha, estes tipos, é coisa destes tipos, sabe o que é que eles querem? Então dei o nome, dei o número de telefone e dei o e-mail. E a pessoa que me atendeu, disse-me, olha, então agora depois telefonam daqui a uma semana. Isto foi ontem. Hoje, aí eu assim, olha, diga-me só qual é o número, porque eu não costumo atender chamadas de pessoas que eu não conheço, exatamente por causa destes tipos, porque eu tenho exemplos, né? Porque o assédio não parava, era o tempo inteiro, sem ninguém para telefonar cá para casa, ninguém conhecia nada, era o tempo inteiro, era várias vezes ao dia a telefonarem, a dizer que era engano, ou era, enfim, as forjas deles do costume. Não é que eu nunca atendo agora chamadas há muito tempo, né? Sem saber de quem é. Então ela disse-me, olha, eu não sei qual é o número, mas só sei que começa em 93. Hoje, quando eu ia sair de casa à hora do almoço, vi um telefonema não atendido, de 93, assim, olha, deve ser daquilo da médica, eles disseram que era uma semana, mas já estão a ligar, já vem a forja. Depois fui ver as mensagens, também tinham assinalado a mensagem, tinha uma mensagem, e era realmente, portanto, da tal seguradora. Aí eu estava a ver as mensagens e a dizer, olha, são estes tipos, quando eu vi aquilo, o telefone a tocar, e eles fazem isto muitas vezes, eles desviam as chamadas, eles metem agentes quando eu trato alguma coisa para depois o agente. E eles fizeram exatamente quando eu estava a ver, no momento. E foi 2 minutos, não é? Que eu estive a mexer no telefonema para ver naquela parte dos telefonemas não atendidos, no telemóvel para ver o número do telefonema e ver a mensagem. Eu estava ainda a ver a mensagem, a falar: olha, são estes tipos, o telefone a tocar.
Eu vi 93, atendi. Atendi, e a pessoa identificou-se. Era uma Susana qualquer coisa. Não me lembro o último nome. E dizer-me que era de lá e tudo. E eu assim, deixa cá ver. E então ela a dizer-me, de falar do seguro, e a dizer-me que, pois, mas temos aqui uns planos, e depois falou-me dos planos e tudo, mas disse-me logo, mas tem, desde já tem gratuito, eu tenho o prazer de informar que tem gratuito vários tratamentos dentários. Atenção, que eu pedi agora há poucas semanas, o advogado contra o dentista, tem os dentes, o que eu paguei adiantado, está tudo por fazer ainda. O tipo fez-me vergonhosamente aquilo dos implantes, deixou-me o metal à mostra. Depois eu conto, é maldade. Tirou-me 4 raios-x de uma vez só, fez-me várias, de propósito, eles a mostrarem que era tudo de propósito. É crime atrás de crime atrás de crime, depois eu contarei isto, não vou estar agora a explicar, porque senão depois torna-se confuso explicar as coisas. E então, ela queria-me dar, era tratamentos dentários. Pode arrancar dentes, eu estou a ouvir uma música que fala em I put my teeth on you. E então, eu dizer que ainda tenho alguns implantes, mas ainda tenho um canino. E ainda tenho os outros. Eu ontem a dizer isto. Uma coisa que eu estava a falar, que eles me estavam a provocar lá no café, e eu falei, eu sei que eles ouvem um bocadinho tudo a criado. Mas, portanto, as ofertas era só de tratamento dentário. E pronto, depois ela a dizer-me, olha, e temos aqui uns planos, se quiser ambulância, o deslocamento para o hospital é gratuito, em caso de internamento é 50 € todos os dias, por cada dia em que estiver internado, e é falar da ambulância, pronto, e foi o tema, não é? Portanto, era o tema, era de ontem e hoje, o tema novo, era de saúde, num seguro de saúde, e era de assistência, falar de ambulância. E ontem eu cheguei a casa e fui fazer uma pesquisa, e eu tenho aqui o vídeo, é um vídeo que se chama Simon Hillbruce, The Merit of a Plant-Based Diet. Rich Roll Podcast. E então eu já sabia, porque quando é coisas sugeridas por ele já sei. E então fala cá, exatamente aqui do pai dele ter tido desta pessoa ter tido um ataque cardíaco, fala dele de chamar portanto, o 911, que é o número lá nos Estados Unidos da ambulância, de pronto-socorro, e depois o pai ser transportado num helicóptero e ali de ambulância, ou seja, fala de ambulância, fala de saúde, fala de doenças de coração, fala de várias coisas, fala de doenças, de coração, doenças, de ambulância, de assistência médica e tudo. Eu assim, olha, já me sugeriram isto aqui, porque tem tudo a ver com o seguro. Mas, e passou-se. E como eu digo, eles fazem sempre, tudo o que eu tenho a ver com o meu dia, eles fazem sempre teatro o tempo inteiro. Hoje, quando eu chego a casa, portanto, isto foi o vídeo, eu estive a ver hoje de manhã, este vídeo, que fala da ambulância. E outra coisa, e fala a história dele de Melbourne, que ele é de Melbourne, australiano, e no vídeo fala várias vezes em Melbourne, e na Austrália, né, porque é o país dele e tudo. Apesar que a entrevista é nos Estados Unidos, aqui esta entrevista. E hoje a ver o filme, eu ouvi falar em Melbourne, Melbourne, Austrália. Aqui em casa, ele a falar alto. Austrália, Melbourne e Sydney, né? Melbourne e Sydney são as principais cidades. Agora chego a casa, isto só para falar ainda acerca do Caio Alemão, aquilo que eu denunciei agora aqui numa publicação. Cheguei a casa há 2 horas, atenção, isto foi há muitas horas que eu estive a ver este vídeo, ontem à noite e hoje, de manhã. E até à hora do almoço, estive a ver em modo de repetição, foi só o que eu vi. Hoje de manhã foi estar a ver isto em modo de repetição e ontem à noite. Vídeo completo. Cheguei agora à casa, tinham sido umas 9 horas da noite, vou ver as subscrições, porque já sei do Caio Alemão, há 2 horas, ou seja, eu estive a ver isto há muitas horas atrás, não é? Mas hoje e ontem à noite. Um vídeo de há 2 horas a falar em Sydney. Nunca falha o título, Sydney. E ele é alemão, não é? E não fala nada, nunca costuma falar nada não fala nada especial de Sydney, nunca ouvi falar de Austrália, nem nada. É sempre, isto é outra prova. Eu não vou estar a falar sempre deste tipo, porque é todos os dias, qualquer coisa, sempre que ele tem, sempre um dos vídeos tem sempre a ver com assédio para mim. Até porque ele fala sobre isto da elite e não sei o quê. E isto é exatamente como os que falam de saúde e tudo. Quando eles vendem suplementos, eu já sei, é operativo. Operativo ou agente.
como Alex Jones e outros, quando eles vendem os suplementos, porque estes tipos de agências de inteligência, as redes de poder, este poder que estão no mundo, eles não deixam ninguém passar e ter muita audiência se não for alguém com o rabo preso com eles. Eles não deixam. Ou é operativo ou é comissionado. E serve-os, mas é sempre alguém que está ao serviço deles, que senão não passa. As pessoas não tenham ilusões. Não achem que há bonzinhos no Brasil a falar da maçonaria e não sei o quê, porque eles são agentes. Eu contactei-os a todos. Os principais, pelo menos, que eu não havia resposta, quando havia eles deliberadamente a mostrarem-me que eram agentes e até a mim alguns me enganaram por um tempo, mas quando eu os contactava eles mostravam-me, né, que não tinham interesse porque tinham o rabo preso e enfim. É que as pessoas não se iludam, não há aqui... Eles não deixam, todos estes tipos de poder, de redes de poder, não deixam passar ninguém com muita audiência, muita projeção, senão das duas uma, ou é operativo deles, ou agente, ou é comissionado e coopera quando é preciso. É assim a história. Então é para provar que este cai mal mais uma vez e para falar este vídeo. Mas relativamente a este vídeo, então o tema de ontem e hoje, não é? Foi falar de médicos, de ambulâncias e do seguro de saúde, não é? Hoje chego a casa à noite, agora, portanto, eu disse, como já disse que era para aí umas 9 e pouco, eu apanhei o autocarro das 8h30, para aí uma meia hora para chegar aqui a casa, ou um pouco mais, não ia ser 9 e pouco. Eu tenho gravado, eu gravei no telemóvel, quando cheguei a casa, à porta, uma ambulância. À porta do meu prédio, uma ambulância. Eu ainda lá ao fundo, daí ao fundo da rua, já havia as luzinhas e pus a gravar ainda lá ao fundo da rua, e sem ninguém, as luzes acesas a acender e a apagar, e aqui parada à porta, aqui mesmo à porta do prédio onde eu vivo. Mas é só mais um exemplo de como funciona isto, como é o terrorismo, como é os carne e gozo, os teatros de rua, os jogos do projeto Monarca. É assim, é estas coisas assim. E não foi só isto, ao mesmo tempo eles aterrorizavam com várias ameaças e tudo. Têm estado a fazer isto ontem e hoje. Que eu depois explicarei, porque a ambulância não era só para eles a ameaçarem, deterem-me e outras coisas mais. É o costume. Mas é que só para as pessoas terem uma ideia de como funciona, eu não posso estar a explicar tudo ainda, porque tem que ser aos poucos, porque é difícil explicar tudo isto. Mas todos os dias é isto, e não é só isto, pois é em casa aqui, as operativas deles aqui em casa das marteladas, cada vez que eu faço uma coisa, eles arrastarem uma cadeira, todos os dias, a toda a hora. Sempre que eu, por exemplo, vou-me dar a comer dos peixinhos, e depois eu explicarei porque tem a ver com o tema da agar e do filho que estava com fome. Sempre que eu vou-me dar a comida aqui dos meus peixinhos de cá de casa, dos meus animais de estimação, sempre que eu chego ali, eles começarem a arrastar aqui uma cadeira, ou abrirem uma porta, ou arrastar a cadeira caiam em cima, no andar de cima. Sempre que eu acabo de comer, que estou no quarto e acabo de comer, eles fazem o mesmo, a darem sinal, mas é sempre no preciso momento. Sempre que eu vou sair da rua, ainda hoje gravei, sempre que eu vou sair de casa, seja a que horas for, às 9 da manhã, às 18 da tarde, às 3, às 5, eu nunca tenho hora, às vezes é de manhã, às vezes é tarde, seja a que horas for. Quando eu vou sair, eles abrirem uma porta, sempre, para tentarem chegar ali ao mesmo tempo que eu, para me provocarem, todos os dias, atenção, isto não é de vez em quando, não é dia sim, dia não, todos os dias, ainda hoje gravo todos os dias, e tenho vários dias seguidos gravados, às vezes 3 vezes, que eu começo a gravar e depois não saio, fecho a porta outra vez, depois vou a sair outra vez, às vezes deixo a gravar, já cheguei a ser, por umas 2 ou 3 vezes que eu gravei, 3 vezes cada vez que eu ia sair, todos os dias é isto. E maneira que é só para as pessoas terem uma ideia de como funciona a coisa, há muito mais coisas para contar, é uma pressão todos os dias, é isto, é maldade o tempo inteiro. E depois eu contarei mais coisas. Ontem ainda foi outra história com uma psicóloga que eles meteram há uns meses a aparecer-me que o marido era da NATO, claro, porque eu já disse que é a NATO que gerencia isto tudo a nível internacional e o marido era capitão de fragata, o capitão Sousa Pinto, que já faleceu, e ela é psicóloga da Marinha, sempre a Marinha, como eu disse, eles metem sempre psicólogos à nossa volta, está confirmado no projeto MK Ultra, que é a mesma coisa que o projeto Monarca. A partir do momento é que começaram, como já expliquei, começaram a meter mais tecnologia e chamaram o projeto, como já tinha pouco a ver com o inicial, com o MK Ultra já estava tão avançado, com tecnologia e com recursos tão mais avançados tecnológicos, que eles chamaram o projeto Monarca, mas é a mesma coisa. Quando eu nasci era o MK Ultra, eu fui submetida ao MK Ultra e fui recrutada para o MK Ultra, porque
porque em 1974 ainda era o MK Ultra. Mais tarde, é com recursos tecnológicos e recursos logísticos muito avançados, já estava tão diferente do inicial, que era tão rudimentar o MK Ultra ao pé do que já tinha sido adicionado, que eles chamaram Projeto Monarca, mas é a mesma coisa. Um, e, e há muita coisa para explicar e eu não posso ir explicando, eu tenho que ter exemplos de como funciona isto, mas é todo dia, a provocação de todos os modos, quero sair de casa que eu não sei, várias coisas que eu depois explicarei, mas fica aqui mais este exemplo. Pronto. Obrigado pela atenção. Eu vou publicando algumas coisas. Eu tenho muita coisa para publicar, que eu digo depois não tenho tempo. Hoje é o tempo inteiro a recolher provas, é uma pressão o tempo inteiro, eles a porem as prostitutas intelectuais deles, os agentes, os operativos, e especialmente desde que eu comecei a ter as provas, né? Eu tenho, eles fazem tudo. Não é só o Projeto Monarca o problema deles que deu denunciar, é o que eu sei, que eu falei do Covid, por exemplo, que ele disse que tinha uma guerra depois, que eles tinham planeado uma guerra. Quando começou logo o Covid, eu publiquei isso num comentário a falar do Covid que eu tenho aqui no Facebook. Aconteceu, como se vê, não era esta guerra é um tapa-olhos, não era esta com a Rússia, era uma outra que eles tinham planeado. Eles criaram esta como tapa-olhos, como eu tinha dito que aparecia, para eles depois poderem continuar essa, que estava inicialmente prevista, isto é um tapa-olhos. Porque eles tinham planeado, mas aconteceu, que eu tinha dito também, não é? Que eles tinham planeado uma guerra depois do vírus, cá está, aconteceu com isto da Rússia com a Ucrânia, não era esta, como eu disse. E atenção, eu tinha feito uma lista e tudo, mesmo antes do Covid, acho que em outubro ou novembro, a falar que tinha a ver com o Putin, até meti vários vídeos do Putin e tudo, que se chama Justice Will Come, e falava disto, fala da guerra, que vinha e tem aquilo do Carolina Parakeets, e tem do Return of the Living Dead, que eu comecei a fazer listas para provar depois que eu sabia que eles iam trazer um vírus, porque esses dois vídeos, essas duas curtas-metragens falam exatamente isso, de uma cidade, no caso foi muito, não é? Mas e do mundo a ser invadido por um vírus e as pessoas, a população ficar toda contaminada, né? Por um vírus. Não é só também, é coisas que eu sei, coisas que eu disse que iam acontecer e que eu sei, e que eles estão a fazer de tudo para os recursos. Eu tenho agentes por todo o lado, o tempo inteiro a armadilhar-me, é por todo o lado. Porque não é só nem isto, eu sei muita coisa, eu sei de instituições corrompidas, eu sei do que aconteceu com governos, da mídia, da indústria de moda, do que eles usaram comigo estes anos todos. E o meu testemunho tem coisas muito importantes, eles estão a fazer tudo o que podem. Tudo o que podem para tentar impedir, não é? E tentar descredibilizar-me. De todos os modos, eles tentaram criar-me um colapso psicológico, ameaças o tempo inteiro, de me pôr na rua sem casa, de me prenderem. Enfim, é uma novela, depois eu mostrarei tudo como tudo foi feito, todos os jogos, todas as ameaças, todas as armadilhas o tempo inteiro, todos os dias eu depois explicarei. Mas por agora fica aqui, eu vou aos poucos mostrando as coisas e falando as coisas, eu depois terei que contar tudo o que aconteceu, especialmente nestes 2 últimos anos. É muito importante, desde que eles tiraram a minha mãe daqui. É muito importante, foi a grande operação deles para tentarem camuflar tudo isto. E eu vou contando aos poucos e vou mostrando aos poucos as coisas, até as coisas correrem para o tribunal e depois sim eu. E porque eles vão ter que, como ouvi desta vez, não vão poder mais, o suborno e a luva por baixo da mesa não vai poder continuar, para tentarem calar a coisa, em troca de um ordenadozinho miserável que lhes paga. Não vão mais, porque eles sabem, eu tenho recebido a sério no próprio tribunal, dos próprios funcionários do tribunal, não é que eles não sabem, nem nada, eu próprio já mandei requerimentos a dizer que é ilegal, que eles não podem, que não pode ser invocado a defesa nacional, porque é um crime contra civis, contra algo civil. Eu não fiz mal nenhum, era uma criança quando isto começou, contra mim. Eles sabem, não é porque eles não sabem, não é porque a lei é assim ou assado, que é contra a lei, e de maneira que tudo isto seguirá e tudo isto será exposto, e terá que ser exposto. Pronto, é só isto que eu queria deixar por agora aqui, vou aos poucos tentando explicar as coisas, e até que a verdade venha toda acima, porque não é só comigo, eles têm matado muitas pessoas, eles têm prejudicado muitas pessoas para me tentar calar, para tentar escamotear coisas, e vão continuar. Não sou só eu em jogo, as pessoas não pensem que sou só eu. Muita gente foi afetada não só com isto do Covid e de guerras e tudo, mas tem sido afetada.
exatamente por as pessoas limparem as mãos, muita gente que podia ajudar e podia me ter ajudado e tudo, limpar as mãos, depois também pagarão um preço e pagam preço e vão pagar o preço. Não sou só eu. Até porque eu já estou acostumada a viver assim a minha vida toda. Ahm, e se eu faço também muita coisa, eu por mim é como diz as escrituras, não é? Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu já há dias que eu tenho, né, durante esta minha vida, todo este meu inferno, este meu cruzado inferno diário, tudo isto, tudo o que eu pedi a Deus era para ir para casa, para eles me matarem. Eu já cheguei a pedir a Deus isso muita vez. Muita vez. Não é que eu, se faço muita coisa, é porque Deus me tem ajudado tanto. E depois eu contarei como. Eu darei testemunho disso também, que eles não poderão negar, porque eles têm as provas todas e viram como não podem negar, e como eu tenho até provas disso. Depois explicarei, não vou estar a explicar agora, não é? E se eu faço é porque se Deus fez por mim, eu sei que a maneira que eu posso agradecer, né, sem ninguém poder devolver nada a Deus, mas a maneira que eu posso agradecer é tentar ajudar outras pessoas, né? E nisto tudo. E impedir que outras pessoas passem e sejam prejudicadas como eu tenho sido e para tentar parar isto tudo, porque por mim eu já aprendi a viver, eu nem sei, às vezes eu pergunto se eu tivesse uma vida normal, se eu saberia o que é um dia sem estar a ser provocada, armadilhada, sem estar a ser coagida, pronto, tudo isto que eu passo todos os dias. Mas é que há muita mais coisas aqui do que a minha vida, porque eu sou só uma, né? E se eu vou para casa, vou descansar e em paz, vou com Deus e sei que Deus é comigo e vou em paz. Mas é muito mais do que a minha vida que está aqui em jogo. É a proteção de muitas pessoas têm sido destruídas e afetadas por não vir ao de cima de tudo isto. Mas é que é só isto que eu queria dizer, porque é importante as pessoas saberem e é importante isto ser divulgado. Não só por mim, mas porque todos são afetados com isto. Pronto, é só isto que eu queria dizer. Por agora eu agradeço a atenção.